Olá pessoal, boa tarde. Hoje vamos iniciar um videozinho aqui rápido sobre uma situação que a gente está recebendo com frequência no suporte a respeito da atribuição de processos. Vamos inicialmente aqui fazer login no SEI, certo? Colocar as nossas credenciais de acesso para a gente mostrar na prática como é que a gente deve proceder com relação a essa situação de atribuição de processo. Essa daqui é a nossa área de trabalho, certo? Estou lotado aqui no ambiente SEI, PRGAF, aqui no suporte. E esses aqui são os processos que estão aportados aqui no meu setor. O mesmo vai acontecer aí no seu setor. Você vai verificar os processos que estão aguardando o encaminhamento dentro do seu setor e vai proceder com a análise que deve ser feita. Lembrando que alguns servidores possuem mais de uma lotação no SEI. Aí como é que eu sei se eu tenho mais de uma lotação ou como é que eu mudo o ambiente que eu estou trabalhando? É só vir aqui, ó, nessa caixinha ao lado da caixa de pesquisa e fazer a seleção de onde você quer executar as suas funções naquele momento, certo? Digamos que eu sou lotado em todos esses setores. Se eu quero trabalhar agora no ambiente SEC, ESE, MA, RUAC, só selecionar e eu já vou diretamente para ele. Então haverão processos aqui, caso houvesse, né, a gente veria, e vai ter lá no meu outro setor. Então isso aqui é uma situação que é recorrente, especialmente para os servidores que trabalham com a graduação, que em regra estão lotados nas respectivas unidades acadêmicas e estão lotados no setor coordenação de graduação, que foi um setor criado por nós aqui do SEI para facilitar a tramitação dos processos, certo? Então isso vai ser recorrente com os servidores das coordenações. Eles vão ter mais de uma lotação. Vão estar na unidade acadêmica e vão estar no ambiente coordenação de graduação. Ok? Então vamos lá. Digamos que eu estou trabalhando com esse processo aqui, esse primeiro. É uma ativação de um usuário aqui para o nosso caso. Aí, esse processo, digamos que ele precisa ser analisado por um servidor aqui dentro do setor e ele é responsável exclusivamente por aquele processo. Nesse caso em específico, que o servidor está lotado no mesmo setor que você pode atribuir esse processo para ele. Aqui no meu ambiente tem essa lista de servidores aqui que estão lotados. Então, para qualquer um desses, eu posso utilizar a ferramenta atribuição de processo. Digamos que eu vou atribuir para esse servidor aqui Isaac George. Selecionei Isaac na lista, cliquei em salvar. Pronto. A partir de agora, esse processo está atribuído para Isaac. O que muda com essa atribuição? O que muda é o seguinte. Quando um processo é atribuído para um servidor em específico, se ele clicar nessa telazinha, nessa telazinha aqui, ó, nesse linkzinho, ver processos atribuídos a mim, ele vai ver somente os processos que foram atribuídos para ele. Então, facilita na questão da visualização. Então, a utilização dessa ferramenta atribuição de processo é simplesmente para fazer um encaminhamento daquele processo dentro do setor. Então, para os servidores que estão lotados no mesmo setor, você pode utilizar essa ferramenta atribuição de processo. Só que veja bem, um processo ele não pode ser atribuído a mais de um servidor de uma vez. Certo? Por exemplo, digamos que eu gostaria de atribuir para Isaac, para Fabiana e para Thaís ao mesmo tempo. Eu não tenho essa opção. Eu tenho que atribuir o processo a uma pessoa por vez.
Se eu, por exemplo, atribuir para uma pessoa e eu quiser atribuir para outra pessoa, eu vou ter que fazer essa modificação, mas fica o último registro, certo? Veja bem, nesse processo aqui, ó, o processo vai estar atribuído para mim, no caso, para esse usuário, certo? Então, a ferramenta atribuição é para esses casos. Quando o processo vai ser dirigido a um servidor dentro do setor, só pode ser atribuído a uma pessoa por vez. E qual é a utilidade disso? É que, por exemplo, se eu quiser ver os processos que estão atribuídos só a mim e não visualizar todos os processos que estão dentro do meu setor, é só eu clicar aqui, ó, em ver processos atribuídos a mim e eu vou ver aquele que está direcionado para mim. Entendeu? Diretamente para mim. É só esse o efeito da atribuição, certo? Mas para os demais usuários, o processo ainda vai continuar lá no setor da mesma forma, ok? Então, essa é a função da ferramenta atribuição de processo. Aí você vai me perguntar, meu amigo, e veja bem, eu quero atribuir esse processo para um servidor que não está no meu setor. Como é que eu faço? Nesse caso, não tem como você utilizar a ferramenta atribuir processo para um servidor que não está lotado no seu setor. Fixe isso. A atribuição de processo é apenas para os servidores que estão lotados no mesmo setor que você. Então, como é que eu procedo nesse caso? Nesse caso, você vai ter que encaminhar o processo para o setor onde aquele servidor que você deseja que faça análise do processo está lotado. Aí você vai dizer, mas e como é que eu faço isso? Você vai selecionar o processo e vai encaminhar para o setor, certo? Enviar processo, digamos que o servidor que eu queira que faça análise desse processo está na unidade teste, certo? Essa daqui não está disponível. Digamos que ele está na unidade CGA, certo? Eu seleciono CGA, encaminho esse processo para lá e esse servidor, não só ele, como todos os demais servidores que estão lotados no setor, vão visualizar esse processo, certo? Então, nesse caso, quando você deseja que um servidor que não está lotado no mesmo setor que você visualize o processo, você vai encaminhar o processo para aquele setor. Nesse caso, você pode botar, digamos que sejam vários servidores ao mesmo tempo. Você pode enviar o processo para vários setores ao mesmo tempo, certo? Nesse caso, é diferente lá da ferramenta atribuição de processo. E você pode manter esse processo aberto na sua unidade para verificar todos os documentos que eventualmente forem incluídos pelos setores que você distribuiu esse processo com o intuito que um servidor que está lotado naquele setor haja dentro desse processo que a gente está tratando dele. Mas digamos o seguinte, e como é que eu posso fazer para esse processo ficar dentro de outro setor direcionado a uma pessoa em específico? É só você incluir, por exemplo, dentro do próprio processo, um documento, um despacho de encaminhamento para aquele servidor em específico. Você vai colocar um documento, certo? Pode marcar ele como interessado. Nesse caso, o interessado do documento não necessariamente tem que estar no seu setor, pode ser qualquer interessado que esteja cadastrado no SEI, certo? Você pode marcar aqui um interessado que aparecer aqui na lista, digamos que essa pessoa é um interessado nesse documento que eu desejo encaminhar para o setor dela, eu vou confirmar aqui, certo? E vou gerar um despacho de encaminhamento, certo? Encaminho, você apaga o texto que está aqui, encaminho o presente processo para análise do servidor fulano de tal, na presente data. Assinou. Incluiu o documento lá dentro do processo.
vai ficar um despacho de encaminhamento. Isso aqui a gente pode até melhorar. A gente pode fazer uma alteração aqui, ó, e colocar na descrição que é um despacho encaminhando processo para servidor fulano de tal. Que isso já vai, essa informação já vai ficar lá na árvore do processo, certo? Feito isso, é só você encaminhar o processo para o setor onde fulano de tal está lotado e qualquer servidor lá do setor que fulano de tal está lotado verificará que aquele processo efetivamente é para ele e poderá, nesse caso, utilizar a ferramenta atribuir processo. Ok? Então, essa é a dica que eu quero passar nesse vídeo. Essa diferença de atribuição de processo que só é cabível quando os servidores estão lotados no mesmo setor, que você só pode atribuir um processo, você só pode atribuir o processo para uma pessoa por vez. E que nos casos que o servidor não está lotado no mesmo setor que você pode, aliás, você deve encaminhar o processo para o setor onde aquele servidor está e você pode incluir dentro do processo um despacho, né, de encaminhamento para aquele servidor em específico. Quando chegar no setor que ele está lotado, aí você, o servidor que esteja lá, que tenha visto primeiro o processo, pode atribuir para ele. Aí você pode me perguntar, ô meu amigo, mas teria alguma outra forma de melhorar a identificação desse processo para que aquele servidor em específico tenha ciência que aquele processo foi encaminhado para o setor, dele? Tem sim. Você pode enviar um e-mail para o servidor diretamente do SEI. É só você clicar nessa ferramenta aqui, ó, enviar correspondência eletrônica, certo? Você pode já deixar marcado aqui o despacho que você fez de encaminhando o processo para o servidor que você deseja que tenha ciência daquele processo em específico. E você pode enviar um e-mail para ele também. Você clica nessa ferramentazinha aqui, enviar documento por correio eletrônico, coloca o e-mail dele, certo? Aparece já nessa lista aqui, se ele já tiver cadastrado, você coloca o e-mail da pessoa que você deseja encaminhar, coloca o assunto, encaminhamento de processo, por exemplo, coloca o número do processo, encaminhamento do processo 2910/2018-46 para sua análise, para análise e parecer, vamos deixar em pessoal, para análise e parecer. Você coloca aqui no texto do e-mail que você deseja que ele faça e envia. E esse e-mail vai ser expedido para o servidor, ele vai receber no seu e-mail institucional e vai ficar o registro aqui dentro do processo que você encaminhou um e-mail para ele. Então fica tudo amarradinho e você consegue que o processo chegue à pessoa que você deseja que efetue atos que sejam da sua competência. Ok? Então, nesse vídeo é só, para não ficar longo demais, a gente vai fazer